Venha comigo! Um CEO milionário avistou uma menininha dormindo num ponto de ônibus. O que ele fez no dia seguinte mudou a vida deles para sempre. A neve caía densa e silenciosa sobre Nova York naquela noite, pintando a cidade com um manto branco. O vento uivava entre os prédios, carregando aquele frio que atravessava a lã e a pele, indo direto aos ossos. Michael Reynolds, 32 anos, saiu de uma torre de vidro na Park Avenue, ainda carregando o peso de uma longa e tensa reunião de negócios. Conhecido como o CEO mais jovem a dominar Wall Street, ele construíra seu império com precisão numérica e completo desapego emocional. Naquela noite, porém, algo nele recusou o carro de luxo aquecido que o esperava na calçada. Afastou o motorista e foi a pé, deixando o ar gelado clarear sua mente. Ele dobrou uma rua tranquila perto do seu hotel, a neve crepitando sob os sapatos de couro polido, quando o bruxulear de um poste chamou sua atenção. Uma figura pequena e solitária estava encolhida num banco de metal sob o amarelo desbotado de um velho ponto de ônibus. Ele diminuiu o passo. Era uma criança. Michael aproximou-se, sua respiração visível no ar gelado. A menina não teria mais de 4 anos. Estava encolhida sob um casaco esfarrapado, grande demais para ela, usando apenas um vestido fino de algodão por baixo. Os cabelos estavam embaraçados, as bochechas vermelhas e cruas pelo frio, os lábios já com tons azuis. Ela dormia ou tentava. Um alarme percorreu-o. Sem hesitar, agachou-se ao lado do banco e tocou suavemente seu ombro. "Você tem um lar?" perguntou suavemente. "Está um frio do diabo aqui fora. Deixe-me levar para algum lugar quente. Venha comigo!" A menininha se mexeu. Os olhos dela se abriram, assustadoramente claros, largos e calmos. Ela olhou para ele sem medo nem surpresa, apenas com uma confiança tranquila. "Minha mamãe foi procurar jantar", disse a voz pequena, mas firme. "Mas não estou com medo. Você está aqui agora. Você é o milagre, né?" Michael paralisou. Aquela palavra milagre fez algo nele. Ela dissera como se fosse um fato óbvio, como se estivesse esperando por ele. Ele não sabia o que dizer. No mundo dele, crença não importava. Resultados importavam. E ainda assim, naquele momento, aquela única palavra de uma menininha envolta em gelo o abalou mais profundamente do que qualquer investidor jamais fizera. Ela sentou-se um pouco e meteu a mão na velha mochila ao seu lado. De lá tirou uma fotografia amassada e mostrou-a a ele. "Esta é a minha mamãe", disse. "Ela disse que voltaria antes que a neve cobrisse meus sapatos. Pode esperar comigo até lá?" Michael olhou para baixo. A neve já começara a se acumular nas bordas de borracha dos tênis dela. A visão fez algo torcer em seu peito. Sem uma palavra, tirou seu pesado casaco de lã e o envolveu suavemente em torno dos ombros pequenos dela. Ela afundou nele instantaneamente, como se fosse um cobertor feito de nuvens. "Qual é o seu nome?" perguntou após um longo silêncio. "Laura", disse ela, aninhando-se mais no calor. Ele assentiu, sem saber o mais que dizer. Ela olhou novamente para os pés. "Eu e a mamãe ficamos aqui às vezes", acrescentou. "Essa panquequice, sua quisunda, não é tão ruim. A luz me ajuda a dormir." Michael olhou ao redor. Nenhuma mãe, ninguém, apenas vento e silêncio branco. Ele queria chamar alguém, um abrigo, a polícia, qualquer um, mas não o fez. Em vez disso, ficou lá, sentou-se com ela. Não tinha certeza de quanto tempo ficou sentado no frio congelante, seu casaco mal protegendo seus braços do vento, mas Laura parecia relaxar ao lado dele, como se sua presença tornasse o banco mais quente. "Você acha mesmo que sou um milagre?" perguntou finalmente, a voz mal acima do vento. Laura assentiu lentamente. "Mamãe diz que milagres são pessoas que aparecem quando mais ninguém aparece." Michael fixou o olhar na neve que caía, a respiração trêmula. Pela primeira vez em anos, sentiu algo rachar no gelo que construíra ao seu redor. Que assim ele ficou. Apenas um homem e uma menininha esperando na neve, sem saber que dentro de instantes a mãe dela retornaria e nada em sua vida jamais seria o mesmo novamente. Ava puxou o cachecol mais para o rosto, enquanto o vento uivava pelo beco ao lado da cozinha comunitária. Neve grudava nos cílios. Os dedos estavam dormentes, e o pequeno saco de papel que carregava já estava úmido pelo clima. Dentro, 2 recipientes de mingau de arroz quente e um único pão. O jantar dela e de Laura naquela noite. Ela andava rápido,
cada passo pesado de fadiga. Estivera fora mais tempo que o costume. Uma fila na cozinha se estendera pela quadra, e quando conseguira entrar, os voluntários já estavam guardando tudo. Mas ela sorrira, polida e paciente, grata por qualquer coisa que pudessem dar. Era a regra pela qual vivia. Nunca implorar, nunca exigir. Apenas sobreviver. Ava tinha 28 anos. Outrora uma sonhadora quieta com paixão por culinária e olho para sabores. Trabalhara como cozinheira ajudante num pequeno bairro bistrô antes da pandemia forçá-lo a fechar. Depois vieram as contas não pagas. O despejo. A fria realidade de que até o trabalho duro pode deixar você sem teto. Agora era apenas uma mãe. Uma mãe fazendo tudo o que podia para proteger sua filha de um mundo que não tinha lugar para elas. Os passos se apressaram quando dobrou a esquina onde o velho ponto de ônibus ficava, um lugar que ela estudara cuidadosamente. Ficava perto de um hospital, o que significava luzes de patrulha, uma câmera de segurança e um abrigo próximo que ela às vezes usava para banheiros e cobertores. O banco tinha proteção parcial contra a neve e espaço suficiente para Laura dormir se encolhesse bem. Mas naquela noite, no momento em que Ava dobrou a esquina, parou seca. Havia alguém lá. Um homem sentava no banco ao lado de Laura. Ele não a segurava, mas estava perto, muito perto. Seu casaco, um de lã caro, estava envolto em volta do corpo pequeno dela. Laura estava sentada agora, as mãozinhas enfiadas dentro, as mangas levantadas, ouvindo atentamente. Ele falava baixo, contando uma história, talvez. A voz era baixa, quente, firme, quase uma cantiga de ninar. O coração de Ava batia forte. Largou o saco, avançou e estendeu a mão para a filha. "Laura!" gritou a voz aguda de pânico. Puxou a criança para os braços, apertando-a contra si, protegendo-a instintivamente. O homem levantou-se rápido, mas não se aproximou. As mãos subiram imediatamente, palmas abertas. "Não estou aqui para machucá-la", disse ele calmamente. "Apenas fiquei com ela." Ela estava sozinha, com frio. Ava deu um passo para trás, os olhos examinando o rosto dele, barbeado, jovem, sério e desconhecido. Não via maldade, mas também não confiava nele. "Você não tem o direito de tocar na criança de alguém só porque ela parece com frio", retrucou, os braços apertando Laura. "Não toquei nela", disse ele gentilmente. "Dei meu casaco a ela e fiquei com ela. Ela me disse que você voltaria. Ia esperar até você voltar." Laura se mexeu em seus braços, então sorriu sonolenta. "Mamãe, ele é legal. Ficou comigo. Ele é quentinho. Como o coco." Ava olhou para a filha. A pele dela estava menos pálida. Parara de tremer. Voltou-se para o homem, a voz ainda guardada. "Quem é você?" "Meu nome é Michael", disse ele. Estava passando, só isso. Não fez movimento para recuperar o casaco. Apenas ficou lá de camisa social. Flocos de neve acumulando-se nos ombros, mãos ainda erguidas. Ava estudou-o. Os olhos eram firmes, não predatórios, não vazios, apenas cansados como os dela. Mesmo assim, não disse nada. "Posso ir se quiser", ofereceu ele. "Mas talvez você pudesse ficar com o casaco para ela só por esta noite." Eva olhou para a lã espessa envolvendo Laura. Viu como a filha se encolhera no calor, como se pertencesse ali. Exalou lentamente. "Anas." "Não", disse. "Pode ficar por enquanto. Só não tente nada." "Não vou." Michael assentiu, a voz baixa. "Ah, entendo." Sentou-se novamente, desta vez a uma distância respeitosa. Ava hesitou, então sentou-se ao lado dele, Laura descansando no colo entre eles. A neve continuava a cair. Por um tempo ninguém falou. Então, quase a contragosto, Ava disse: "A gente fica aqui às vezes. É mais seguro que outros lugares." Michael assentiu, não pressionando. "Ela disse isso." Ava olhou-o de lado. "Você realmente só ficou com ela?" Ele encontrou o olhar dela. Nenhuma criança deve estar tão sozinha. Não com este tipo de frio. Ela estudou-o mais um instante, depois desviou o olhar. E pela primeira vez em muito tempo, Ava não se sentiu tão sozinha. Naquele banco, Ava estava com os braços apertados em torno de Laura, seu corpo formando uma barreira entre a criança e o mundo. Embora a voz tivesse amaciado, a postura permanecia tensa. Michael, ainda sentado a curta distância no banco gelado, não insistiu. Apenas esperou. Calmo, quieto, presente. A neve continuava a cair, cobrindo a calçada de silêncio. Depois de um tempo, Ava olhou para ele novamente. "Obrigada",
disse cautelosamente. Por ficar. Michael deu um leve aceno. Não precisa agradecer. Apenas não queria que ela ficasse sozinha. Ava baixou o olhar. É gentil da sua parte. Mas gentileza geralmente tem um preço. Aprendi isso. Michael inclinou a cabeça ligeiramente. Nem sempre. Eva não respondeu. Os braços apertaram mais em Laura, como se a protegesse de mais que o frio. Michael hesitou. Então falou novamente. Estou hospedado num hotel perto. É quente, limpo. Você e sua filha poderiam ficar lá esta noite. Só uma noite. Estariam mais seguras que aqui. Eva olhou-o fixamente. E depois? Acordamos com uma conta que não podemos pagar? Ou pior, devendo algo mais a você? Michael não se abalou. Não deviam nada a mim. Ela soltou uma risada amarga, embora baixa. É o que todos dizem. Nada é de graça. Michael não discutiu. Em vez disso, olhou para as próprias mãos depois de volta para ela. Você tem razão em ser cuidadosa. Respeito isso. Levantou-se batendo a neve das mangas. Há um motel orçamentário a cerca de 4 quarteirões daqui. Ninguém vai incomodá-las lá. Levo vocês lá, pago a noite anonimamente. Depois disso, vocês decidem o que vem a seguir. Ava apertou os olhos. Por que faria isso? Michael encontrou o olhar dela. Porque posso. E porque quero. Aquela resposta deixou-a em silêncio. Eventualmente ela assentiu lentamente. Vamos, só por esta noite. Ele não disse mais nada. Apenas deu um pequeno aceno e esperou enquanto ela se levantava, erguendo Laura suavemente nos braços, o casaco pesado ainda envolvendo a criança como um casulo. Andaram os 4 quarteirões quase em silêncio. Laura, meio adormecida nos braços de Ava, mexeu-se só uma vez para sussurrar. Gosto dele, mamãe. Ele deixa o ar quentinho. No motel. Michael aproximou-se da recepção e tratou discretamente dos arranjos do quarto, pedindo ao recepcionista para não mencionar seu nome. Então entregou a Ava a chave do quarto. Vocês estarão bem aqui, disse. Ela assentiu. Obrigada, mesmo. Michael virou-se para sair, mas parou na porta. Então sentiu um leve puxão na manga do casaco. Olhou para baixo. Laura estava lá, os olhos arregalados, a voz um sussurro. Você volta amanhã? Ainda tenho mais da história do milagre para contar. Michael sentiu o peito apertar. Agachou-se ligeiramente para ficar à altura dos olhos dela. Vou tentar, disse suavemente. Gostaria de ouvir. Ela sorriu, satisfeita. Então correu de volta para o lado da mãe. Michael saiu. A neve diminuíra, e a cidade cintilava em branco silencioso. Ficou ali por um longo momento, inseguro sobre o que sentia. Por anos, tudo o que fizera fora movido por estratégia, por lógica, por números. Mas naquela noite, agira por outra coisa, algo em que não confiava há muito tempo. Seu coração. E o levara até ali, a uma estranha, uma menininha. Uma história de milagre ainda não terminada. E pela primeira vez no que parecia uma eternidade, Michael não queria ir embora. Michael estava em seu escritório na manhã seguinte. Um café esfriando ao lado, mas a mente longe dos relatórios trimestrais ou reuniões de diretoria. Não conseguia parar de pensar na mulher e na criança da noite anterior. Havia algo em Ava, algo quieto mas inabalável. Uma força que não pedia atenção, mas comandava respeito. Ela tinha todas as razões para desmoronar, para implorar, para se render às circunstâncias. Mas não o fizera, e Michael não conseguia afastar a imagem dela sentada silenciosamente naquele banco, ombros erguidos contra o vento, segurando a filha como um escudo. Sem entender completamente por quê, chamou sua assistente. Preciso de algumas investigações discretas, disse. O nome dela é Ava, entre 25 e 30 anos. Tem uma filha chamada Laura. Acho que trabalhava com alimentação. Nenhum envolvimento policial, nada agressivo, apenas quem ela é. Sua assistente não fez perguntas. Nunca fazia. À tarde, um simples arquivo chegou até ele. Ava Bennett, 28 anos, ex-cozinheira ajudante num restaurante familiar no Brooklyn que fechara durante a pandemia. Sem antecedentes criminais. Um despejo no registro. Atualmente sem endereço fixo. Conhecida por frequentar cozinhas comunitárias e abrigos no centro da cidade. Fora limpa a vida inteira. E ainda assim o mundo a varrera para as margens. Michael fechou o arquivo e recostou-se silencioso. Na noite seguinte, em vez de voltar para casa, foi à cozinha comunitária do centro, discretamente financiada por um dos braços filantrópicos de sua empresa.
Ficou perto da entrada, gola do casaco levantada, observando através da vidraça embaçada. Lá dentro, Ava estava trabalhando. Usava um avental emprestado e um suéter grande demais, o cabelo preso solto. Movia-se com desenvoltura praticada, picando legumes, mexendo um panelão enorme de ensopado, servindo porções com cuidado. Mas não era apenas a habilidade que o impressionava, era a graça. Cumprimentava cada pessoa na fila com um aceno ou um pequeno sorriso. Lavava as mãos entre cada etapa. Servia a todos antes de pensar em si mesma. Mais tarde, quando as bandejas estavam vazias e a cozinha começava a ficar quieta, Ava sentou-se por um instante numa caixa no canto dos fundos, sorvendo uma xícara de morno. Michael entrou finalmente assustando-a. Desculpem, disse. Não queria interromper. Ava pousou a xícara cautelosa, mas não desagradável. O que está fazendo aqui? Eu apoio este lugar, disse ele simplesmente baixinho. Queria ver como está sendo usado. Ela levantou uma sobrancelha e agora viu. Michael hesitou, então disse: Você é boa nisso. Eu cozinhava, respondeu ela. Antes de tudo isso. Podia ajudar, ofereceu ele. Conseguir uma pequena ajuda de custo. Tornar oficial. Nada grande, mas estável. Eva sacudiu a cabeça. Não estou pedindo caridade. Não é caridade, Michael, disse ele. É reconhecer valor. Ela olhou-o por um longo tempo, então assentiu. Tudo bem, vou cozinhar. Mas só se for nos meus termos. Naquela noite, ela ficou até tarde para preparar o dia seguinte. Michael ficou por perto, fingindo verificar o celular, mas na verdade só observando-a trabalhar. Era calmante de alguma forma, como ver alguém restaurando a ordem num mundo caótico, uma panela fervendo de cada vez. Mais tarde, quando ela saía pela porta dos fundos, ele seguiu a uma distância respeitosa. Ela não foi direto para casa. Em vez disso, andou 2 quarteirões, dobrou uma esquina e aproximou-se de uma figura encolhida perto do beco. Um homem mais velho, curvado sob um cobertor rasgado, tremendo violentamente. Eva ajoelhou-se ao lado dele. Sussurrou algo que Michael não ouviu. Então meteu a mão na bolsa e tirou um pequeno recipiente. Sobras. Colocou-o gentilmente nas mãos do homem. Então, sem hesitar, tirou o próprio casaco e envolveu-o em seus ombros. Michael parou de andar. Ficou ali, meio escondido pela neve, observando-a. As pessoas não deveriam morrer de frio, murmurou Ava, ajustando o casudo nas costas do homem. Nem mesmo se erraram. Michael não falou, não se mexeu. Apenas fitava-a, o cuidado na voz, a firmeza do toque, a humanidade inabalável que dava tão livremente. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, Michael pensou na própria mãe. Ela fora enfermeira, terna, abnegada, sempre a primeira a sentar-se ao lado de um paciente que mais ninguém queria tocar. Morrera muito cedo. Mas ali, Michael via aquela mesma alma refletida numa mulher sentada no pavimento gelado, ao lado de um homem esquecido. Eva não sabia que estava sendo observada, e Michael sabia que não podia mais ficar em silêncio, não no coração. Viera ali curioso. Agora era algo completamente diferente. Comovido, o inverno aprofundou-se na cidade, mas Michael encontrava-se saindo para o frio com mais frequência do que nunca. Tudo começou numa noite. Eva estava guardando sobras de comida da cozinha comunitária em recipientes de papel, quando Michael ofereceu baixinho. Se importa se eu for com você? Ela hesitou, insegura se ele falava sério. Entregar estas, acrescentou erguendo suavemente um dos sacos. Eva estudou-o por um momento, então entregou-lhe uma caixa. Vai precisar de luvas e talvez um pouco de humildade. Daquela noite em diante, tornou-se um ritual. Cada noite após o fechamento da cozinha, carregavam pequenas refeições e caminhavam juntos por becos, entradas de metrô e cantos esquecidos da cidade, lugares onde pessoas dormiam em portas e sob escadarias. Muitos dos que serviam nunca ousavam entrar na cozinha comunitária por vergonha ou medo, mas Ava os encontrava assim mesmo. Michael seguia, observava enquanto Ava ajoelhava sem hesitar na lama e neve, colocava comida com as 2 mãos e olhava o receptor nos olhos. Sempre nos olhos, dizia ela. Obrigada. Mesmo quando dava, impressionava-o profundamente. Não era piedade que dava. Era dignidade. Numa noite, enquanto caminhavam por um beco estreito, Michael finalmente perguntou: Por que você sempre olha para eles assim?
mesmo quando não olham de volta. Ava pausou. Porque alguém precisa. Quero que saibam que eu os vejo. Que ainda são humanos. Michael não respondeu. Apenas assentiu. Um respeito quieto crescendo mais forte dentro dele. Conforme os dias passavam, as conversas se aprofundavam. Numa longa caminhada de volta uma noite, Ava falou da infância. Um pai que foi embora. Uma mãe que trabalhava em 3 empregos. Um pequeno apartamento que sempre cheirava a sopa. Fui invisível a maior parte da minha vida, disse simplesmente. Acho que por isso percebo as pessoas. Os outros não. Michael contou-lhe hesitante sobre o próprio passado. Sobre perder a mãe aos 12 anos. Sobre como o mundo dissera para ser duro, rápido, brilhante, e como com o tempo trocara a suavidade pela estratégia. Falou do sucesso com tom desapegado, como se lesse o currículo de outro. Você construiu um império, disse Eva baixinho. Mas talvez precisasse de algo para voltar para casa. Eles compartilharam a primeira risada verdadeira, não muito depois. Na cozinha iluminada por âmbar, enquanto lavavam bandejas e limpavam bancadas, Michael espalhou água acidentalmente pela mesa. Ava soltou um grito, atirando-lhe um pano de prato. Laura, sentada por perto com lápis de cor, gargalhou incontrolavelmente. Você é péssimo em limpar, disse Ava entre risadas. Chocante, eu sei, respondeu ele. Só limpei falhas de mercado até agora. Na saída, Laura abraçou-o forte. Boa noite, Sr. Boneco de Neve. Boneco de Neve? Therapeuti me perguntou Michael, divertido. Laura sorriu. Porque você veio com a neve e sempre traz a bala de menta. Ele meteu a mão no bolso e entregou-lhe uma hortelã. Então suponho que deva honrar o nome. O que Michael não contou a Ava ou Laura foi o que fizera. Naquela manhã, ao revisar relatórios de imóveis para o ramo filantrópico da empresa, deparara-se com um anúncio. Um espaço de café fechado no coração do centro. Modesto, mas bem construído. O tipo de lugar que poderia cheirar a pão fresco e soar como histórias compartilhadas sobre sopa. Sem alarde ou hesitação, comprou-o em nome da fundação. Naquela noite, enquanto Ava falava de como sentia falta de cozinhar de verdade, não apenas servir ensopado, ele imaginou-a naquele espaço. Ela e Laura. Um fogão quente com propósito, um cardápio de lousa escrito em sua caligrafia cuidadosa, o barulho de pratos, risadas e segundas chances. Não disse uma palavra, mas no coração a visão já estava viva. E tinha um nome. A lareira. Aconteceu numa tarde comum. Pelo menos começou assim. Ava chegara cedo à cozinha para preparar as refeições da noite. Estava picando cenouras nos fundos quando ouviu uma voz. A voz de Michael. Ele estava no corredor da frente, falando ao telefone. Não pretendia escutar, nem se mexera a princípio. Mas quando ouviu seu nome, o corpo congelou. Finalizamos a compra do imóvel. A lareira abrirá conforme o cronograma, Michael dizia. E sim, mantenham o nome da fundação em tudo. Não precisam me mencionar. Ava ainda não sabe. Houve uma pausa. Então a voz da assistente, mais baixa, mais clara. Tem certeza? É um investimento significativo. Michael respondeu sem hesitar. Ela merece. A faca na mão de Ava caiu na tábua de cortar. Sentiu tonta. Michael Reynolds. O nome atingiu-a agora completamente. Claro, já ouvira antes em manchetes em admiração sussurrada de voluntários, na capa de uma Forbes que vira anos atrás numa sala de espera. O homem de traços afiados, olhos frios e uma empresa de bilhões. E ele estivera lá todos os dias quieto, sorridente, quente, lavando louça, entregando comida, mentindo. Ela saiu da cozinha exatamente quando Michael virou, terminando a ligação. Os olhos se encontraram. Ela não falou. Não precisava. O rosto dele empalideceu. Ava, espere! Você mentiu para mim, disse ela, a voz plana, mas trêmula. Todo esse tempo você... Não menti, disse ele rápido. Fez-me, só não contei tudo. Não é melhor. Ele deu um passo mais perto. Não tentei enganá-la. Queria ser real com você. Não o título, não o nome. Ela sacudiu a cabeça. Mas não é sobre o nome, Michael. É sobre por que você veio, por que ajudou, por que ficou. Ele abriu a boca, mas ela interrompeu. Você me fez sentir que eu importava, que eu mereci. Mas agora percebo que eu era apenas um projeto. Mais uma de suas doações quietinhas. Não, disse ele, a voz rouca. Você está errada. Nunca foi um projeto. Você era. Não,
disse ela, dando um passo para trás. Pode me dar todo o dinheiro do mundo, mas não tire minha dignidade. Não finja que preciso de você para sobreviver. As palavras dela atingiram-no mais forte do que esperava. Antes que pudesse responder, ela virara-se, tirara o avental e saíra. Michael ficou na cozinha vazia por muito tempo. Os sons ao redor, panelas tilintando, o zumbido baixo da geladeira, desvaneceram-se em estática. Ela se fora, e parecia que algo vital lhe fora arrancado. Naquela noite voltou para seu penthouse, um espaço cheio de tudo que dinheiro podia comprar. Janelas altas, móveis de design, vista desobstruída da cidade. Mas nunca fora tão vazio. O silêncio não era mais pacífico, era sufocante. Pelos 3 dias seguintes, Michael flutuou pelo trabalho como um fantasma. A equipe notou. E-mails ficaram sem resposta. Cancelou reuniões. Parou de retornar ligações. E toda manhã encontrava-se caminhando a mesma rota, passando pelo ponto de ônibus onde se conheceram, esperando ver uma figura pequena num casaco grande demais. Nunca estava lá. Passou pela cozinha também uma vez, só para ficar do lado de fora, só para ouvir. Não havia risadas, nem calor, nem Eva. Tentou racionalizar consigo mesmo. Isso fora sobre ajudar, sobre bondade, sobre a lareira. Mas no fundo sabia que não era mais a verdade. Não ficara todas aquelas noites por caridade. Não observara a das sombras apenas para se sentir útil. Ficara porque algo em sua firmeza o ancorara. Apaixonara-se sem mesmo perceber. E agora que ela se fora, tudo que antes dava forma à sua vida, negócios, fusões, números, parecia ruído. Numa noite, carregou ele mesmo um saco de refeições sobras e caminhou a rota que costumavam fazer juntos, por becos familiares, cantos congelados, passos da velha igreja onde Ava costumava deixar cobertores extras. Não encontrou ninguém. Na última parada, a rua mais quieta de todas, ficou sozinho sob um poste que piscava. O vento cortava seu casaco. A neve dançava na luz como poeira. Fechou os olhos e lembrou-se da voz dela. Não preciso ser salva. Preciso sentir que sou uma pessoa. Michael abriu os olhos lentamente, então em voz alta para ninguém sussurrou. Eu não a salvei. Olhou para o céu, neve grudando nos cílios. Ela me salvou. Não fora a necessidade dela que o mudara. Fora a recusa dela em ser definida por ela. O orgulho quieto. Os pequenos atos firmes de cuidado. Apaixonara-se não porque ela precisava dele, mas porque não precisava. E ele precisava dela. Precisava do som da risada dela, ecoando pelas paredes da cozinha. Precisava dos abraços pegajosos de Laura com cheiro de menta. Precisava do modo como Ava olhava para as pessoas, como se ainda importassem, mesmo quando o mundo as esquecera. Michael Reynolds, o homem que agora tinha tudo, soube o que era sentir falta de algo tão profundamente que ecoava. A cozinha fervilhava com o barulho suave de panelas e o murmúrio baixo de vozes, enquanto voluntários preparavam a rodada final de refeições da noite. Mas quando Michael atravessou a porta naquela noite, tudo pareceu paralisar. Não falou. Não pediu permissão. Apenas caminhou até o fundo da sala e sentou-se no mesmo banco onde costumava provar pratos ao lado dela. O ar cheirava a gengibre e caldo. Lembrava-o de calor, do tipo que não pode ser comprado. Ninguém disse nada. Sabiam quem ele era agora. Mas naquela noite não importava. Naquela noite ele era apenas um homem esperando por alguém. Minutos passaram. Então Ava apareceu. Saiu dos fundos, segurando uma tigela fumegante nas mãos. O cabelo estava preso solto, alguns fios caindo ao redor do rosto. Caminhou devagar, os olhos fixos nele indecifráveis. Não disse nada ao pousar a tigela no balcão à sua frente. Nem um cumprimento, nem um sorriso. Apenas coma. Coloquei gengibre extra. Está frio lá fora. Michael olhou para cima, encontrando os olhos dela. Estendeu a mão para a colher, então pausou. Não sei quando começou, disse ele baixinho. Talvez tenha sido a noite em que vi você dar sua última tigela de sopa a alguém que não conseguia encontrar seus olhos. Ou talvez quando você riu, embora eu soubesse que não dormira. Mas em algum momento, parei de vir aqui para ajudar. Manteve o olhar dela. Vim aqui porque precisava de você. Eva não disse nada, mas os lábios tremiam ligeiramente, e ela pestanejou mais de uma vez. Michael continuou voz firme agora. Não sei como querer coisas que não posso controlar, mas sei que nada mais que como tem gosto certo, a menos que seja feito por você. Ela desviou o olhar, depois voltou para ele. Então não vá embora de novo,
disse ela suavemente. Nunca precisei de alguém para me trazer milagres. Só precisei de alguém que ficasse, mesmo quando é difícil, especialmente então. Michael levantou-se devagar, aproximando-se, a voz baixando. Fico. Não por culpa, não para salvar ninguém, mas porque você é a única coisa que não sabia que me faltava. Estendeu a mão gentilmente, pousando-a na beirada do balcão entre eles. Pela primeira vez na minha vida, disse ele. Tenho algo para voltar para casa. Ava não disse nada. Em vez disso, pousou a mão sobre a dele. Os dedos se entrelaçaram. Não eram necessárias mais explicações. Atrás deles, Laura espiou pela porta, um sorriso espalhando-se pelo rosto ao sussurrar. Falei que ele voltaria, mamãe. A sopa ficou esquecida no balcão. Vapor subindo em cachos macios entre eles. Mas naquele momento, nenhum dos dois precisava de comida para se sentir saciado. Um ano depois, a neve voltou a Nova York. Mas desta vez parecia mais suave, mais gentil. Na beirada da cidade, aninhada entre prédios antigos e novos começos, erguia-se a aldeia Lareira, uma comunidade incomum, construída com tijolos restaurados e esperança renovada. Oferecia mais que abrigo, oferecia um novo começo. Dentro de seus muros, havia uma cozinha comunitária movimentada, uma sala de aula para treinamento profissional, jardins compartilhados, um cantinho de leitura e um playground onde o riso das crianças ecoava como sinos. E no coração de tudo estava Eva, agora chefe de cozinha e diretora de programas. Movia-se pela cozinha com a mesma graça que outrora em aventais emprestados, só que agora com equipe atrás e uma visão pela frente. Laura, agora com 5 anos, usava uma faixa amarela brilhante com o título Embaixadora do Sorriso. Levara o título muito a sério, cumprimentando cada visitante, voluntário e residente, com sua risada característica e um punhado de balas de menta. No dia da inauguração, o pequeno salão comunitário transbordava de gente. Doadores, parceiros, ex-moradores de abrigo e famílias que outrora chamaram as ruas de lar. Michael subiu ao palco para falar. Vestido modestamente com casaco de lã e gola aberta, os olhos percorrendo a multidão. Assim que estendeu a mão para o microfone, um borrão de movimento passou pela cortina lateral. "Bate!" gritou Laura, subindo os degraus para juntar-se a ele, segurando um microfone de brinquedo que insistira em trazer. A plateia riu. Laura virou-se para a audiência, ficando orgulhosa ao lado de Michael. "Este é o meu pai", disse radiante. "Ele não é um milagre. Todos dizem que é, mas não é." Michael piscou, divertido e ligeiramente atordoado. Ela continuou, voz clara e forte para alguém tão pequena. "Ele é meu pai agora. Eu desejei por ele há muito tempo, e ele veio." A sala encheu-se de risos suaves, aplausos e mais algumas lágrimas. Do lado do palco, Ava observava, uma mão sobre a boca, a outra pressionada suavemente contra o peito. Os olhos brilhavam na luz suave. Michael virou-se para Laura, ajoelhou-se ao lado dela e sussurrou. "Sabe de uma coisa, pequena? Acho que eu desejei por você." Também. O resto da noite passou em alegria e celebração. As pessoas dançaram. Histórias foram compartilhadas. Mãos se seguraram. E quando a noite ficou quieta, os três retornaram à pequena casa perto do Jardim da Lareira, um lar cheio de assoalhos de madeira, estantes de livros, potes de especiarias e o calor de algo conquistado, não dado. Era véspera de Natal. Na cozinha, Fatia cortava um bolo de maçã temperado, enquanto Laura ajoelhava-se no peitoril da janela, esperando, observando o céu por lanternas. Michael estava por perto, caneca na mão, observando-os com um olhar que continha mais que gratidão. Continha paz. Lá fora, lanternas de papel flutuavam para cima da aldeia Lareira, carregando desejos rabiscados com caligrafia infantil e letras tortas. Laura gritou. "Acho que aquela é minha." Desejei mais abraços. Michael envolveu os braços em torno dela e de Ava, puxando-as para perto, enquanto o calor do forno, o cheiro de canela, envolvia-o. Ava recostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. A gente costumava desejar um milagre. Michael sorriu gentilmente, os olhos no céu. Mas descobriu, disse ele, apertando o abraço, que vocês eram o milagre que nunca ousei pedir. E sob um céu cheio de lanternas, risos e neve macia, a pequena família ficou envolta em luz, não apenas da estação, mas de algo mais profundo. Amor, lar e um futuro finalmente construído em ambos.
Se esta história tocou seu coração, você não está sozinho. Às vezes, os milagres mais poderosos não são grandiosos ou barulhentos. São atos silenciosos de bondade. Uma tigela de sopa, um casaco compartilhado no frio, uma mão segurada em silêncio. Eles são encontrados nas pessoas que escolhem ficar e amar sem precisar resgatar. Em histórias que comovem a alma, acreditamos na beleza dos momentos reais, da esperança nascida da adversidade e das segundas chances que mudam vidas. Se você também acredita nessas coisas, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de corações que ainda acreditam na bondade, na cura e em histórias que nos lembram quem realmente somos. Porque às vezes tudo que leva é uma história para comover sua alma. Inscreva-se agora e deixe a próxima história encontrar seu caminho até você.